Então, boa noite a todos, graça e paz. Vamos para a ministração de hoje, 13 de junho. O tema de hoje, queridos, está em Efésios 4, 28. O tema de hoje está em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Eu vou ler para vocês. E como sempre eu digo, não se preocupem com os textos, porque os textos eu vou mandar depois a ministração para vocês. O rascunho com as ministrações. Então, não se preocupem com os textos, que vai o rascunho do estudo para vocês. Então, quem tiver a Bíblia e quiser achar, pelo menos esse texto base, Efésios 4, 28. Diz o apóstolo: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Meus queridos, nós estamos estudando sobre o caminhar, o viver do cristão na nova aliança, o cristão que aceitou a Cristo, nasceu de novo, creu em Cristo, aceitou a Cristo, entregou sua vida a Cristo, se tornou uma nova criatura, decidiu viver para Deus, andar com Deus. E em Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, como deve andar. Aliás, desde o 4:20 em diante, já vimos nas lições anteriores aí, primeira coisa que ele fala que a gente deve abandonar a vida velha, agora como nova criatura, é a mentira. Depois a gente viu, segunda coisa que ele falou que o cristão deve abandonar é a ira pecaminosa. Ele diz que é irai-vos e não pequeis. Vimos na lição anterior sobre isso. Ira é uma coisa que todo ser humano tem. Agora a Bíblia diz que é para irar e não pecar. Ou seja, tomar cuidado com a ira pecaminosa. Aquela que, qual diz a Bíblia aí, na lição anterior, aquela ira, aquele ódio que ultrapassa o dia. A Bíblia diz que a ira não pode ultrapassar o dia. Tem que terminar durante o dia. Temos que resolver o problema durante. Não podemos carregar a ira. E agora, hoje, estamos vendo aí a Bíblia falando sobre uma coisa séria, forte. Aquele que furtava, roubava, quando não conhecia Cristo, quando vivia no mundo, se tinha essa prática de roubo, furto, abandona isso. Aquele que furtava, não furte mais. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, 28. Quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Na outra versão, na versão da linguagem de hoje, diz assim: quem é ladrão, ou foi ladrão até hoje, pare de roubar. E, em vez disso, use as mãos para trabalhar com todo empenho, com honestidade, e assim possa ajudar generosamente aqueles que têm necessidade. Então, esse texto, esse assunto de hoje é furto, roubo, exploração, desonestidade, engano. À luz da Bíblia, isso não pode haver na vida de filhos de Deus, de cristãos, de gente que diz que é de Deus, de gente que diz que nasceu de novo, de gente que usa o nome de Deus. Não pode haver mais essas coisas. Furto, roubo, exploração, desonestidade, mentira, engano. Porque o roubo e o furto, normalmente, a pessoa para roubar e furtar, usa de engano, usa de mentira, usa de subterfúgio. Então, queridos, a Bíblia diz que é para a gente abandonar tudo isso. Mas, meus queridos, essa é mais uma exigência, então, de como deve viver o novo homem, a nova mulher nascida de Deus, que nasceu de novo pela fé em Cristo, pela fé na graça de Cristo. Meus queridos, furto é subtrair,
coisas, bens alheios. É subtrair, pegar para si coisas, bens de outras pessoas, sem ameaça e sem violência. Porque quando há ameaça e violência, aí já é roubo. Aí já o direito entende como roubo. Quando se usa uma arma, quando se ameaça alguém para tomar alguma coisa de alguém, aí já é roubo. Quando se usa de violência para tomar as coisas ou alguma coisa de alguém. Agora, o furto é o roubo, é o roubo silencioso. É aquele que a pessoa não ameaça, não usa de violência, mas usa de engano, usa de mentira, usa de má fé. Então, esse é o furto. Meus queridos, ambos, furto e roubo, é forma da pessoa se apropriar, tomar posse de coisas, de bens, que não é de sua propriedade, é de propriedade de outro. É se apoderar daquilo que a pessoa não trabalhou para ter e para possuir. Portanto, o furto e o roubo, ele decorre de um caráter, de uma conduta desonesta, que tem por objetivo ganhar ou obter bens e dinheiro de modo fácil, ou então sem trabalhar, ou então trabalhando pouco, sem muito esforço, sem suar o rosto, sem suar a camisa, como diz a gíria, usando a mentira, o engano, usando a fraude, usando a violência, para se apropriar, se apossar daquilo que não é seu, daquilo que não é da pessoa, daquilo que é de outra pessoa. Mas o que está dizendo a Bíblia para nós? Cristãos em Cristo, para a igreja. O apóstolo está dizendo que o cristão nascido de novo, nós vimos aí, não deve viver mais como vivia antes, como vivem os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Porque nós não aprendemos assim a Cristo, se é que fomos ensinados em Cristo, na sua palavra. E o que é que Cristo está ensinando na palavra? É o que nós estamos vendo. Quem mentia não mente mais. Quem vivia com a ira pecaminosa a vida inteira irado e brigando com os outros, tem que dar um jeito de resolver o ódio e a ira dentro do próprio dia. A Bíblia diz que não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. Qual que é a ira pecaminosa? Aquela que passa para o outro dia. A ira é uma coisa natural do ser humano, ficar irado quando alguém nos prejudica. Mas isso tem que ser resolvido, não podemos carregar ódio, ira, porque daí ela se transforma na ira pecaminosa e pode acontecer como aconteceu com Caim. Caim matou Abel, seu irmão, por causa da ira pecaminosa. E Deus ainda o alertou lá em Gênesis 4, alertou sobre esse tipo de pecado. E ele continuou com ira e acabou matando o seu irmão. Nós vimos aí na lição anterior muitos textos da Bíblia falando sobre a ira, e hoje sobre furto, roubo, mentira, engano. Meus queridos, o apóstolo está dizendo aí nesse texto de Efésios, aquele que furtava, que roubava, não faça mais isso, mas trabalhe. E engraçado que esse versículo ele fala, primeiro, não furte, não roube, mas trabalhe. E o engraçado é que não é qualquer trabalho. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Porque também eu posso fazer um trabalho que de alguma maneira estou roubando, estou explorando alguém, estou mentindo, estou usando o subterfúgio para ganhar dinheiro de forma indevida. Então tem que tomar cuidado também com o trabalho que o cristão pode ter. Não podemos ter um trabalho desonesto. A Bíblia diz que é trabalhar com as mãos fazendo aquilo que é bom do ponto de vista de Deus. Então também não é qualquer trabalho. Trabalho honesto. E última coisa, trabalhar para se sustentar a família. E a Bíblia diz que ainda é para ter, para repartir com quem precisa. Com quem precisa. Não é para quem não quer, não é para repartir com quem não precisa e quer viver às custas dos outros. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Aliás, nós já vamos ver agora. O apóstolo Paulo falando agora em outra carta dele, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 em diante. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ensinando para os irmãos da igreja de Tessalônica se afastar daqueles irmãos que vivem desordenadamente, não trabalhando,
vivendo às custas dos outros irmãos. Porque ele diz que ele mesmo, na condição de apóstolo, não podia usar essa autoridade de apóstolo e não trabalhar e viver às custas dos irmãos. Mas ele fala que ele não usava dessa autoridade, pelo contrário, ele trabalhava. Vamos ver o que diz a Bíblia. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. Mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, porque vós mesmos sabeis que como convém nos imitar, pois não ouvemos ou não nos comportamos desordenadamente entre vós, no meio de vocês. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Paulo está dizendo, o apóstolo está dizendo, o tempo que eu tenho convivido com vocês, não comi de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, o apóstolo Paulo está dizendo. Não porque não tivéssemos autoridade para pedir que vocês nos ajudassem, não, mas para dar a vocês o exemplo, para que vocês possam nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, vos ensinamos e mandamos que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Ele já tinha ensinado antes que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Portanto, temos ouvido que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando ou que trabalhem com sossego, comam o seu próprio pão. Trabalhem com sossego, não desesperadamente, só pensando em trabalho e dinheiro, mas trabalhem de forma tranquila, mas trabalhem como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra nessa carta, notai o tal e não mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmãos. Então, meus queridos, olha essa palavra agora do apóstolo Paulo, falando também sobre trabalho e sobre irmãos da igreja que queriam viver às custas dos outros. E ele está deixando bem claro aí que ele, apóstolo Paulo, trabalhava dia e noite, de forma árdua, para não ser pesado a ninguém. Para não ser pesado a ninguém. Meus queridos, se trouxermos para a igreja hoje, como será que a igreja está hoje? Como é que estão os cristãos hoje? Como é que está a liderança da igreja hoje? Como é que estamos diante dessa palavra? Mas vamos continuar com a Bíblia. Por que o apóstolo está falando isso sobre trabalhar, não roubar e não viver de forma acomodada e explorando os outros e vivendo às custas dos outros? O que é o trabalho na Bíblia? O que é o trabalho na Bíblia? Vamos para a Bíblia. Vamos começar lá com Gênesis, vamos para o Velho Testamento. O trabalho é determinação de Deus. E o trabalho é consequência do pecado. Está lá em Gênesis 3, 17 a 19. Depois do pecado que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que não era para comer e caíram no pecado, Deus os expulsou do jardim do Éden. Até então, Adão e Eva viviam no jardim às custas de Deus. Tinha todo o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Mas agora, através do pecado, foram expulsos do jardim. E olha o que diz a Bíblia nesse texto. Gênesis 3, 17 a 19. E disse Deus a Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comete da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoa a terra. E olha o que ele diz. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Com dores, com trabalho, você vai comer da terra, você vai viver da terra, você vai depender da terra, você vai laborar, trabalhar
e tirar o seu sustento da terra todos os dias, com dores, Deus está dizendo, porque Deus amaldiçoou a terra. A terra vai produzir espinho, cardo, tudo quanto é tipo de mato, de praga para atrapalhar a tua plantação. Você vai ter que carpir, limpar, passar veneno, senão não vai sair a plantação, porque eu estou amaldiçoando a terra. E olha o que Deus ainda diz. A terra vai produzir espinho, cardo, e do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tirado, e em pó te tornarás. Então, queridos, aqui está a origem do trabalho, a razão do trabalho, pecado, maldição da terra. Está aqui, a razão do trabalho aqui. Aqui começou a história do trabalho. E Deus está dizendo que é para viver, o ser humano é para viver do suor do rosto dele, e não do suor do rosto dos outros. No suor do teu rosto comerá o teu pão. É do suor do nosso rosto. Esse é o princípio bíblico. Fora disso aqui é contrariar a palavra de Deus. Querer viver às custas dos outros, à custa do país, à custa de doação. Queridos, Deus não nos chamou para isso. É verdade que pode acontecer momentos em nossa vida que a gente precisa de ajuda de alguém, talvez até ajuda do Estado, mas isso é uma exceção, não é regra. No Brasil, esse tipo de coisa tem se tornado regra, em vez de exceção. Não se acha pessoas para trabalhar mais no Brasil, de tanta bolsa, de tanta ajuda que tem. Está aí as estatísticas mostrando mais pessoas recebendo ajuda do governo do que pessoas trabalhando. E a pergunta é, até quando vai isso? Porque vai chegar um ponto que os que estão produzindo não vão conseguir mais trabalhar e o restante da nação vai viver do quê? Então, é bom que reflitamos sobre isso e voltemos para a palavra. E olha que a Bíblia está ensinando aí de maneira clara e objetiva para a igreja. Isso aqui é para a igreja de Cristo, é para o povo de Deus. Ele está dizendo, o povo do mundo lá vive tudo errado, mas vocês não vivam mais assim. Agora a Bíblia continua. Olha lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 13 a 17. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Ou seja, não furta, não rouba. Não dirás falso testemunho do seu próximo e não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do seu próximo. Essa é a Bíblia. Não é para furtar, não é para roubar e não é para cobiçar. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, se cobiça, se rouba, se furta, e se toma, e se mata, e se derrama sangue. E nós vamos ver, não sei se hoje vai dar tempo, esse assunto é tão tremendo, tão extraordinário, que deu 15 páginas de estudo e vários textos da Bíblia. E eu não vou me omitir de passar tudo isso para vocês. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte aí, vocês estão vendo a dimensão da coisa. Agora, olha, outro texto sobre trabalho, sobre prosperidade, sobre bênção. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo da bênção e das maldições. Olha o que diz lá Deuteronômio 28. Deus falando com o povo dele, com o povo de Israel, com o povo cristão. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e tiver cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vai te exaltar sobre todas as nações, não vai te humilhar, vai te exaltar. E todas essas bênçãos que ele vai mostrar daqui para baixo, vai te alcançar. Todas essas bênçãos vão te alcançar. Todas essas bênçãos vão te alcançar. E que bênçãos são essas que vão nos alcançar? Se ouvir a voz do Senhor. Vai prestando atenção nos textos. Bendito serás na cidade, bendito será no campo. Vai ser abençoado na cidade, abençoado no campo. A bênção não é o local, a bênção é se eu tenho Deus e se eu estou obedecendo a palavra de Deus. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito, ou seja, abençoado o fruto dos teus animais, bendito a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto,
O cesto era ferramenta de trabalho, a amassadeira, ferramenta de trabalho. Bendito entrais ao entrares e bendito ao saíres. Então, Deus está dizendo que vai abençoar o trabalho. Gado é trabalho. Vou abençoar o gado, vou abençoar o teu cesto, a tua amassadeira, a tua plantação. Hoje em dia, vou abençoar o teu trabalho com o trator, com a colheitadeira, o teu trabalho na tua empresa, na tua profissão. É o trabalho, é o suor do teu rosto. Deus não está prometendo bênção para quem está de braço cruzado. Ele está prometendo bênção para quem trabalha. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E o Senhor mandará, e olha o que diz aí, bendito ao saíres e bendito ao entrares. O Senhor entregará diante de ti os teus inimigos. Quem se levantar contra ti, levantarão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Onde é que vai estar a bênção? No celeiro, no trabalho, na roça, na cidade, aonde você estiver trabalhando. E tudo que puseres a mão, o Senhor te abençoará, o Senhor teu Deus te abençoará, te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os seus mandamentos e andares nos teus caminhos. E os povos da terra vão ver que você, que invoca o nome do Senhor, é abençoado e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, dos teus animais, do teu solo, vai abençoar o teu solo, a tua terra. E como jurou a teus pais, vai abrir o bom tesouro do céu para mandar chuva sobre a tua terra, abençoará a obra das tuas mãos, emprestará muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu já falei desse texto em outras oportunidades, quando eu vi que a minha vida estava toda arruinada lá anos atrás. Eu vi que a Bíblia diz que o cristão não toma emprestado, ele tem para emprestar. Olha esse texto, emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor que Ele te ordena. Então está aí o caminho da Bíblia sobre trabalho, sobre como deve andar o povo cristão. E agora, o texto de Provérbios 31, 10, a mulher virtuosa da Bíblia, é um exemplo, lá de Provérbio 31, 10, até o 28, é um exemplo de homem e mulher vitoriosa, temente a Deus. Está aí um exemplo de conduta, de gente que é cristã. O virtuoso trabalha, produz, busca lã, diz que a mulher virtuosa, todos os dias, faz o bem todos os dias, trabalha, busca lã, linho, trabalha de boa vontade, com as mãos, navio mercante ela traz de longe, levanta até mesmo durante a noite para dar de comer sua casa e distribui tarefa, examina uma propriedade, adquire, planta, enfim, trabalha. Esse é um exemplo aí, não vou ler o texto todo, é tremendo esse texto. Mulher virtuosa e homem virtuoso. Aí, Provérbio 31, 10. 2 Coríntios 6, 9 a 10, querido, diz que tem uma lista de pecados aí dos que não vão herdar o reino de Deus. E dentre eles, eu vou ler essa lista, não vão herdar o reino de Deus, diz a Bíblia. Apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, falando para os crentes. Quem que não vai herdar o reino de Deus? Não erreis os devassos, os que vivem no pecado, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Não vão herdar o reino de Deus. Engraçado que nessa lista tem dois pecados relacionados com roubo, com furto. Ele fala que não vai entrar os ladrões e não vai entrar os roubadores. Ladrão e roubador. E daí vem a pergunta, tem diferença entre ladrão e roubador? São os tipos de roubo aí que nós vimos aí, furto, roubo. E tem muitos outros tipos de roubo que a gente vai ver mais para frente aí. Tem vários outros tipos. Então está aí, 1 Coríntios falando, Apocalipse também 21 fala sobre isso, que os que vivem na mentira, no engano, não vão herdar
o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Meus queridos, agora, além desses tipos de roubo que nós vimos aí, a palavra de Deus falando sobre o trabalho, e falando que é para o cristão fugir do roubo, das coisas erradas, do trabalho errado, nós temos que lembrar que o estelionato é uma forma de roubo e que, se nós não atentarmos, nós vamos pensar que não estão fazendo coisa errada. O que é o estelionato? É uma conduta, um meio fraudulento, uma artimanha ardilosa para enganar as pessoas e tomar o que as pessoas têm. Tem gente que usa fraude através de contrato, escritura. A pessoa vende uma propriedade que não é dela, vende um bem que não é dele, entendeu? Vende uma coisa prometendo uma coisa, e, na verdade, aquilo não é daquele jeito. Você compra um bem de uma pessoa, às vezes numa loja, em algum lugar, ou compra um carro, uma propriedade, uma casa, um equipamento para casa, um maquinário, e às vezes a pessoa promete um monte de coisa. Quando você vai botar a funcionar, não tem nada daquilo, ou metade daquilo não funciona. Isso é engano, isso é mentira. Isso é uma forma fraudulenta de roubo, de furto. E queridos, a Bíblia está dizendo que nós temos que ter outra conduta. Ela vai mostrar esse tipo de pecado nos versículos mais para baixo aí. E o que é essa conduta, né? Do estelionatário, o famoso 171. Ah, fulano é 171. O que é 171? É aquele que aproveita, o aproveitador, que não gosta de trabalhar, gosta de enganar, gosta de atrair as pessoas, enganar quem bota confiança nela. E isso, o Brasil está cheio disso. Se nós não tomarmos cuidado, a gente é roubado todo dia. Nas compras na internet, nas compras nas lojas e por aí vai. Nos trabalhos que a gente manda as pessoas fazer e as pessoas não vêm fazer. E por aí vai. O que é isso? Isso é desonestidade. Isso é desonestidade, isso é corrupção. E o Brasil está apodrecido disso. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Um dos países mais corruptos do mundo. Honestidade, probidade, isso está na lei. O que é honestidade? A honestidade é a qualidade da pessoa que é verdadeira, que não mente, que não engana, que não frauda. Esse é honesto. Esse é honesto. E é isso que a Bíblia está ensinando. A ser verdadeiro, não enganar, não mentir, não roubar, não fraudar. Isso é honestidade. E o que é desonestidade? É o contrário. É o que mente, é o que engana, é o que frauda. Esse é o desonesto. O direito, a justiça fala muito da probidade. Pessoa probo. Fala que a improbidade ela pode ser condenada. O funcionário público que é improbo, ele pode ser condenado. E o que é improbidade? É exatamente desonestidade. Então, a probidade é a qualidade da pessoa que é honesta, que é íntegra, que é reta, que é decente, que é puro moralmente, irrepreensível. Esse é o probo, é o honesto. E o improbo, ou improbidade, que pode dar condenação da cadeia, está na lei. Prenderam um monte aí, mas já estão soltos. Porque a corrupção entrou na igreja, entrou na família, passou pela igreja e está no mundo hoje. E o Brasil apodreceu nessa área. Nossa nação está podre. Mas o que dizem os tribunais sobre isso? Eu vou citar, por exemplo, um julgamento onde um tribunal, os desembargadores, disse que improbidade ou falta de probidade do servidor público é falta de honestidade no exercício da sua função. Fala que a pessoa não pode se aproveitar do poder que tem como funcionário público e das facilidades que tem para pegar dinheiro público em proveito próprio ou proveito de outras pessoas. Ou seja, não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso, seja particular ou seja do Estado. O artigo 422 do Código Civil, queridos, diz que os contratantes, as pessoas que fazem um contrato, seja escrito ou seja verbal, devem guardar, obedecer, durante a vigência do contrato e a execução daquele contrato, os princípios da probidade e da boa-fé. O que é probidade?
Nós já vimos. Honestidade. Honestidade. O que é boa fé? Confiança, credibilidade. Então, se eu tratei uma coisa, eu tenho que cumprir à risca aquilo que eu tratei. Eu não posso fazer um contrato vendendo uma coisa para a pessoa e depois, na hora que vai entregar, não é nada daquilo. Aquele bem, aquele imóvel, aquele trabalho. A própria lei está dizendo que eu tenho que levar a sério a honestidade e a boa-fé, a confiança, a credibilidade. A própria justiça está dizendo isso. E nós vamos ver, eu vou parar por aqui, porque a parte que nós vamos ver daqui para frente ainda é longa, vários textos da Bíblia falando no Velho Testamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem porque o povo de Israel foi levado para o cativeiro? A nação de Israel foi levada para o cativeiro várias vezes? Foi idolatria. E a outra coisa, desonestidade, roubo, mentira, engano, justiça corrupta, povo corrupto, gente que não via a hora de terminar o dia de sábado. Dia de sábado, guardava o sábado, mas terminou o dia de sábado, já corria para o comércio para roubar dos outros, balança falsa, produto falso, e por aí vai. Nós vamos ver esses textos na próxima ministração. Nós vamos ver esses textos. Por exemplo, Amós 8:6. Vocês misturam o trigo que vende com a palha, varrida no chão. Gente que as pessoas fazem isso hoje com a gasolina, com a água, com o óleo, com a comida. Mistura coisa para poder aumentar e ganhar dinheiro com isso. Os de lá de fora fazem isso, mas quantos na igreja estão fazendo isso? Vocês misturam o trigo com a palha, varrida no chão, para poder ganhar mais dinheiro com isso. Escraviza os pobres por uma moeda de prata, ou escraviza os pobres por um par de sandália, escraviza as pessoas por uma bolsa. É escravidão. Deus não nos chamou para isso. Então, nós vamos ver na segunda parte, queridos, textos muito fortes sobre isso, que o povo de Israel foi levado para o cativeiro, inclusive no último cativeiro, 2000 anos. E nós vamos ver o que Deus está falando sobre a igreja e sobre a nação que vive com esse tipo de conduta pecaminosa, de roubo, de furto, de engano, de estelionato. Como está afundado o Brasil? Então, meus queridos, eu concluo essa primeira parte de hoje, mostrando para vocês essa primeira parte, os textos da palavra. É a Bíblia que está falando comigo e falando com todos nós. Isso aqui é para todos nós. Isso aqui é para todos nós. É para a gente fazer uma análise de como é que nós estamos vivendo como cristão. E na segunda parte, semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos mais a fundo nisso. Nós vamos continuar nisso, vendo o que a Bíblia fala no Velho Testamento e vamos concluir com mais alguma coisa no Novo. Então, essa primeira parte de hoje, eu termino por aqui e encerro essa primeira parte e depois nós vamos conversar aqui entre nós sobre esse assunto. Eu vou encerrar a parte da gravação e Deus abençoe a todos vocês que vão estar assistindo essa gravação e a gente encerra essa primeira parte de gravação aqui. E Deus abençoe a todos.